Quando a gente fala de fim dos tempos, a gente... eu uma vez cheguei a falar pra minha esposa, não sei se eu cheguei a comentar com a pastora uma vez também, que eu falei assim, cara, se tudo acabasse hoje, eu tava tranquilo. Comentou. Entendeu? Tipo, isso chegou a passar na minha cabeça. Mas, ao mesmo tempo, eu não sei como que isso é de forma geral. Tipo, quando eu cheguei, inclusive, falei pra minha mãe, falei, mãe, eu acho que se acabar... Minha mãe, não, pelo amor de Deus, tem muita coisa pra fazer, não sei o quê. De alguma maneira, existe uma maneira da gente estudar sobre os fins dos tempos sem com que isso traga temor para as pessoas? Qual que seria a finalidade do estudo do fim dos tempos, da escatologia? Não, eu acho que ele não vai trazer temor nunca. Porque assim, na verdade são duas coisas diferentes, né? O temor, né? E o medo, né? São coisas diferentes, né? Então, vamos usar mais especificamente o medo, né? Certo. Eu acho que não. Eu acho que, na verdade, ele não vai trazer medo, mas vai trazer temor, que são coisas diferentes. Sim. Porque se eu entendo o fim das coisas, eu vou temer muito mais a Deus e eu vou vigiar muito mais no caminho que eu tenho que trilhar, que essa é a verdade. Então, quando você realmente vê escatologia... e vamos tirar essa parte teórica, né, que nem você falou, porque na verdade o público que você tem, talvez nem todos entendem muito, né, e é muito polêmico. Eu já até quero dizer que talvez coisas que nós iremos dizer aqui, tem gente que vai colocar lá que não acredita, mas isso é importante, que não entende, isso é importante. né, vai ter, porque dentro da escatologia, se você for falar de escatologia teoria, existem várias interpretações dessa teoria, mas de uma coisa te digo, todas elas levam para o mesmo caminho. Pode ser que o meio do caminho seja meio diferente. É que nem você querer chegar daqui na Itaipu, né? Eu vou lá pelo Morumbi, eu vou pela JK, né? Cada um escolhe um rumo, Cada um escolhe um rumo, né? Agora, que a gente sabe que a Itaipu tá lá no final de uma rua que só chega nela, não é verdade? Só tem uma rua que chega lá. Então, na escatologia, todos os ramos escatológicos de estudo, algumas divergem no meio. Mas o princípio e o fim, todas concordam. Entendi. Então pode ser que ali no meio pode ter um comentário, não, mas eu não aprendi assim. Não, para mim isso não importa. Entendi. O que importa é que, na verdade, dentro da escatologia tem alguns princípios, meios e fim. E dentro disso, da escatologia, do que a gente estuda do fim das coisas, existem algumas coisas. Uma, que Jesus vai vir buscar as pessoas. Outra, que todo mundo sabe, que vai vir um anticristo. Todo mundo já ouviu falar isso. Que vai se manifestar alguém, que vai se revoltar contra as pessoas, para terminar, bom, enfim. E depois, que vai ter um juízo final, e que vai ter uma eternidade. Esse é o fato que todo mundo, sendo cristão, sendo islâmico, sendo judeu, que seja as principais religiões, todo mundo sabe que tem um fim, todo mundo busca. E esse nosso eu que está dentro de nós, essa parte espiritual, esse vazio que muitas pessoas têm, é porque não foram preenchidas por isso, entendeu, Magnus? Porque assim, quando você começa a entender Deus e ver isso te enche de esperança, e é isso que te faz prosseguir, Sim. a enfrentar os teus problemas, né? E é isso que eu consigo ver na escatologia. Então, ela não me dá medo. Não, medo não. Porque eu tenho certeza que vai acontecer. E eu quero estar lá, por mais que tenha dificuldade, né? Por isso que Paulo fala, eu venci a minha batalha, a minha carreira, a minha corrida, e eu guardei a minha fé. Quer dizer, ele falava isso com muita propriedade, porque ele sabia que ele pode ter padecido tantas coisas, mas ele sabia o fim dele, porque ele entendia muito bem o que era uma revelação das coisas do fim. Então, ela nos gera temor, porque você sabe de caminhos que você tem que passar, né? Então você vai falar assim, para mim chegar na Itaipu de madrugada, não vou passar lá no meio de uma favela, ou qualquer coisa, não, né? Um lugar perigoso, onde tem tráfico, onde tem droga, não vou passar por ali. Eu posso ir pela JK, que é bem iluminada, que tem uma segurança, que vai me levar num caminho seguro. Então eu prefiro chegar pelo caminho seguro. E saber o que você vai encontrar durante o percurso. Isso, é mais ou menos por aí. Isso aí. Não sei se eu tô conseguindo ser claro. Não, eu acho que sim. Eu acho que é tipo assim, é muito mais fácil você saber o caminho que você vai trilhar e saber qual vai ser os obstáculos que você vai encontrar no meio do caminho para você chegar no teu objetivo, do que você ir com a luz apagada e
tentando encontrar o caminho. Sim. Você já sabendo qual seria esse trajeto, fica muito mais fácil. Sim. É tipo isso, né, pastora? É tipo isso, né? É, por aí, né? E você percebe, assim, como as pessoas, elas já sabem, muitas delas, sobre o assunto e como elas têm medo, né? Quando se aborda essas coisas, né? Hoje eu tava lá com o pessoal, a gente tava falando alguma coisa sobre isso, sobre o que ia ser falado, né? E tem pessoas que são cristãos, eu não gosto desses assuntos, porque parece que é tudo muito trágico. E, na verdade, isso aqui é uma direção que Deus está dando para a igreja. São sinais que Deus ele traz para a igreja para justamente a gente ficar alerta, né? E as pessoas, elas não querem esse conhecimento porque tem medo, ou porque lá atrás falaram um monte de coisa. Então, por isso que eu acho que é interessante aí esse assunto. Eu acho assim que às vezes as pessoas não falam muito por algumas coisas. Primeiro, porque por não ter muita segurança e muito conhecimento, então, e isso aqui é algo que se você falar sem muito conhecimento de causa é muito grave, né? As coisas que falam, né? Eu acho que esse é um dos motivos também. O outro é o que a pastora falou, da gente às vezes ter medo de ter esse conhecimento, né? E muitos eu acho por uma certa incredulidade. Tem pessoas que não acreditam, né? Que pensam que tudo isso é um conto que está escrito e tal. E aí é onde que eu me apego muito, porque assim, quando você estuda Daniel, você vê que naquela loucura dele, daquelas figuras de imagem que ele teve, de estátua, daqueles animais, que pessoas que lê não entendem, mas quando você realmente junta o capítulo número 2, o capítulo número 7, com o capítulo número 9, aí é surpreendente. Então, por isso que é importante, até interessante já entrar, já que eu acho que o pessoal já está curioso, né? Sim. Falar justamente sobre os principais eventos, né? Que é importante. Isso que eu ia perguntar, quando que foi o